Localização geográfica, continente e região. O Canadá ocupa a região norte da América, mais precisamente 42% do continente americano. Seu único vizinho é os Estados Unidos, que se limita ao sul com os Estados Unidos continentais e ao noroeste com o estado da Alasca. O Canadá é o segundo maior país em área do mundo, atrás somente da Rússia. Muito do Canadá localiza-se em regiões árticas, assim possui apenas a quarta maior quantidade de área arável do mundo, perdendo para a Rússia, China e os Estados Unidos. História do Canadá. Os primeiros habitantes do que hoje conhecemos como Canadá eram os aborígenes, algonquinos, esquimós, iroqueses, chiouses, entre outros, que provavelmente eram originários da Ásia, teriam atravessado de um continente a outro por uma faixa de terra entre a Sibéria e o Alasca. Há cerca de 30 mil anos, os primeiros europeus a pisar em solo continente foram os vikings. Eles iniciaram uma colonização que produziu uma série de enfrentamentos contra os nativos. Foram obrigados a se retirar em 110 depois de Cristo, por não conter a resistência dos nativos. Cultura do Canadá. O Canadá atrai cidadãos de todo o mundo por possuir um processo de imigração mais amigável em comparação a outros países desenvolvidos. Os estrangeiros se misturam em meio a uma população nativa que vem se mostrando cada vez mais acolhedora e tolerante. Não se engane ao imaginar que o Canadá só tem esporte de neve. Os canadenses encaram a atividade física como parte integrante de uma vida saudável, nem que para isso eles tenham que enfrentar ventos cortantes e temperaturas abaixo de zero. As cidades são preparadas para esse hábito com suas ciclovias, parques, quadras e campos públicos. No verão, as praias e parques ficam lotados de grupos, há também piscinas públicas convencionais ou térmicas, onde a natação é praticada. As piscinas aliviam no calor e no inverno, servem como alternativa para quem não quer encarar o frio do lado de fora. Economia do Canadá. O Canadá é um país desenvolvido, possuindo os maiores índices de desenvolvimento humano do mundo. Mesmo assim, a economia do Canadá é bastante dependente da estadunidense. Trata-se de uma economia de serviços. A agricultura responde somente 2% do PIB e ocupa apenas 2% da população ativa. A indústria responde por 29% do PIB e acolhe 22% dos trabalhadores. Os serviços representam 69% do PIB e 76% da força laboral. A economia canadense modificou-se radicalmente a partir da Segunda Guerra Mundial e passa de uma economia agrícola a uma economia industrial inicialmente de serviços altamente técnicos na atualidade. Saúde do Canadá. Muita gente já ouviu falar do sistema de saúde do Canadá, que é um dos melhores do mundo, que toda a população tem acesso aos mesmos tratamentos, aos mesmos médicos, independentemente da sua classe social e é invejado por muitos países. Educação do Canadá. O sistema de educação canadense é formado por escolas com financiamento público e por escolas privadas, desde o jardim da infância até a universidade. O sucesso do Canadá em testes escolares é incomum ao ser comparado com tendências internacionais. Também é bem conhecido o fato de que o Canadá tem um alto número de imigrantes em suas escolas. Mais de um terço dos jovens no Canadá têm ambos os pais oriundos de outros países. Elementos naturais. O Canadá tem temperaturas e relevos variados, destacando-se as seguintes regiões: escudo canadenses, montanhas rochosas, os grandes lagos, Apalaches, pradarias. Os principais rios do país são o Rio Fraser, Columbia, Mackenzie, Coxsackie, Nelson, São Lourenço, Churchill e St. John. Dos animais que compõem a fauna canadense destacam-se rena, urso polar, lobo e raposa polar, aves, gansos canadenses, águias, açores, entre outros. As espécies marinhas, tanto de água doce, salmão, esturjão, truta, quanto de água salgada, atum gigante, peixe-espada e bacalhau. Curiosidades. 1. É o segundo maior país do mundo. 2. Mais da metade dos habitantes do país possuem diplomas universitários. Isso faz o Canadá ser o país com maior taxa de escolaridade. 3. É o país que contém mais lagos de água doce no mundo. 4. Em 1947 foi registrado menos 63 graus no país. Essa foi a menor temperatura vista no país. 5. O Canadá tem a maior costa do mundo. 6. O país tem a maior rua do mundo. A rua Yonge tem 1.896 km. 7. O Canadá significa aldeia. É uma palavra da língua Iroquois.
8. Quando as pessoas fazem algo positivo, o Departamento da Polícia Canadense entrega bilhetes positivos para elas. 9. Os americanos invadiram o país 2 vezes, sendo elas em 1775 e 1812. No entanto, perderam a batalha 2 vezes. 10. As notas dos países possuem marcas em braille para facilitar a identificação por parte das pessoas deficientes visuais. 11. O Canadá tem menos habitantes do que a área metropolitana de Tóquio. 12. O país quase recebeu, temporariamente, a Torre Eiffel em 1967. 13. Depois de Paris, Montreal é a cidade onde as pessoas mais falam francês no mundo. 14. Se você admira ursos polares, vai amar o país. Nele há pelo menos 15.000 da espécie. 15. O país possui florestas que corresponde a 10% do total de floresta do planeta. 16. O país é berço de grandes artistas da música. Justin Bieber, Avril Lavigne e Celine Dion nasceram por lá. 17. Segundo alguns estudos, os canadenses são o segundo povo mais feliz do mundo. 18. O Canadá faz parte de G8. Esse é o nome dado ao grupo dos países mais ricos do mundo. 19. Existe pelo menos um carro para cada 2 pessoas. 20. Se você for fã de rock, vai amar, pois esse é o principal esporte do país. 21. 25% dos filmes de Hollywood são filmados no Canadá, em Toronto para ser mais específico. 22. As mulheres ocupam pelo menos 45% da mão de obra no país. 23. O basquete foi criado por canadenses. 24. A principal fé do país é o cristianismo. 25. A Rainha Elizabeth II do Reino Unido também é rainha do Canadá. 21. O Canadá tem o litoral mais longo do mundo, com 243.977 quilômetros. 22. O Canadá possui 6 fusos horários. 23. O país possui 2 idiomas oficiais, o inglês e o francês. 24. A divisa territorial do Canadá com os Estados Unidos é a mais longa do mundo. 25. O cheddar é o queijo mais consumido por lá. 25. Ottawa é a capital do Canadá. 26. O Canadá possui um dos mais altos índices de desenvolvimento humano do mundo. 27. O Canadá tem o 11º maior PIB do mundo. 28. O Canadá é um país que investe muito em educação. Estima-se que a taxa de alfabetização seja superior a 99%. 29. O Canadá é um dos melhores países para trabalhar. 30. A Torre CN Tower, que fica em Toronto, é a segunda torre mais alta do mundo, com 553 metros.